Quando Jesus passou aqui pela terra, ele fez muitos milagres. Ele curou, ele salvou, ele libertou. Mas uma em específico me chamou a atenção nessa noite. Porque muitos chegavam até ele e pediam, suplicavam pela cura. Como o cego Bartimeu, como o Jairo, que veio atrás dele para pedir que curasse sua filha. Como tantos que imploraram pela sua cura, pela sua libertação. Outros simplesmente Jesus chegou e decretou a cura, liberou a cura, libertação, mesmo que eles não pedissem a ele. Mas esse caso, em específico, fala de uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia que os médicos não conseguiam ajudá-la mais, porque já havia gastado tudo quanto tinha e não havia conseguido a cura. Mas quando ela ouviu que Jesus ia passar, ouviu sobre os milagres, ouviu sobre o que Jesus tinha feito, no seu coração, ela colocou que ela iria receber a cura. Mas naquela época, uma mulher que tivesse no estado que ela estava, ela era excluída da sociedade. Ela não podia tocar em ninguém. Ela teria que ficar isolada do restante da família, do restante da sociedade, porque ela era considerada impura. Mas nem isso, queridos, conseguiu segurá-la de ir até Jesus e buscar pela cura. Eu não sei, talvez na mente dela passou que se ela chegasse, ela pedisse, ela iria se expor, talvez fosse enxotada pela multidão, claro, não por Jesus, mas pela multidão que estava ali. Se o reconhecessem, talvez tocariam ela dali, ou pior, talvez fosse presa, eu não sei. Mas ela colocou no coração que naquele dia ela ia ser curada. A fé dela ultrapassou todos os limites, todas as dificuldades, todos os impedimentos que haviam na época para ela chegar até Jesus. Ela ultrapassou todos eles. Ela não se importou de ser descoberta ou de correr algum risco. Muitas vezes, nós estamos assim. Já chegamos a um ponto que é tudo ou nada. Uma situação que só Jesus pode nos ajudar. Que o médico não consegue fazer mais nada. A medicina, os recursos terrenos já se esgotaram. E só há uma solução. E essa solução é Jesus. E hoje, ele mandou entrar aqui para dizer para você: apenas toca nas vestes dele e você vai ser curado. Eu não sei qual a situação da tua vida nesse momento. Eu não sei pelo que você está passando, mas a ordem de Jesus para você hoje é: toca nas vestes do Mestre e você vai ser curada. Ou seja, exercita a tua fé.
Não, querido, você não precisa de alguém especial que toque na tua cabeça, que venha ungir a tua cabeça. Não, simplesmente você tem que aplicar a tua fé em Deus e dizer: Jesus, eu creio que o Senhor vai me curar. Você tem corrido para tantos lugares, você tem procurado tudo quanto a medicina pode fazer por você, mas nada resolveu. E você está aí agora dizendo que tudo acabou, que não há mais solução para a tua vida. Mas entenda, Jesus, ele chega mesmo, é na hora em que os recursos humanos acabam. Para ser milagre, tem que ser impossível. Tudo que você pode fazer, Deus ele não coloca a mão. Não estou dizendo aqui que Jesus não pode curar uma dor de cabeça, claro que pode, se você tiver fé, mas a questão aqui é uma situação que ninguém pode resolver. Mas Jesus chega hoje nessa situação e basta você tocar nas vestes do Mestre para você ser curado. E não, querido, não vai passar despercebido. Não, porque quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, todos que estavam ali, que julgavam ela como imunda, como impura, tiveram que ver o milagre que Jesus fez na vida dela, por tão somente ela tocar na orla das suas vestes. Talvez aquela mulher queria passar totalmente despercebida, foi por isso que ela não chegou, ela não pediu para Jesus, não, a fé dela era tão grande no Mestre, era tão grande que Jesus podia curá-la, que ela disse: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu tenho certeza que o sangue vai se estancar. E assim foi. Mas Jesus, ele vendo que dele saiu virtude, ele disse: quem me tocou? Porque ele sentiu que dele saiu virtude. A multidão ali, os discípulos diziam a ele assim que todos te apertam, todos te oprimem. Tem tanta gente. Como pode dizer que alguém tocou? Como pergunta quem que te tocou? Talvez a mente humana não consiga processar o tamanho do poder do Deus que você serve. E talvez você fique olhando para essa multidão que fica dizendo que para você não tem mais jeito, do médico que já deu o ultimato que você não tem mais cura, que é só esperar a morte, que os melhores tratamentos, os melhores medicamentos, a medicina mais avançada você já consultou. Mas Jesus diz para você hoje que ele é um médico por excelência. E ele entra nessa causa nessa noite e ele te cura. Eu posso ver as mãos do Mestre tocando agora nessa enfermidade onde ninguém mais consegue resolver. Pelos olhos da fé eu posso contemplar as mãos do Senhor sobre a tua vida nessa noite e te curando, arrancando essa enfermidade. Você só precisa crer, dizer: Jesus, eu quero a minha cura, porque não é hora de você morrer, não. A última palavra na tua vida não é do médico. A tua palavra na tua vida não é desses exames que constam que você vai morrer. Você não vai morrer. Você ainda tem um propósito a cumprir, ou você esqueceu que Deus falou com você? Aliás, você tem perguntado: Deus, mas o Senhor falou que eu ia fazer isso, aquilo, e a minha vida está acabando, o que vai acontecer comigo? Jesus vai te curar, porque Ele quer te dar um testemunho para contar. Ele quer que você, aonde você chegar, o teu testemunho venha ser impactado, venha impactar vidas, e através dele, vidas serão curadas, vidas serão restauradas pelo poder que há em Jesus. E é esse poder que Ele quer derramar sobre a tua vida nessa noite. Essa doença, ela não veio para a morte, mas ela veio
para vida e vida em abundância. Basta apenas crer. É a tua fé que vai te salvar. A tua fé em Jesus, porque até agora você tem depositado a tua fé em tantas coisas. Tudo que falaram para você fazer, você fez. Tudo que falaram, ó, vai lá então, especialista, toma esse remédio, faz isso, faz aquilo, você já fez. Você já gastou até o que você não tinha. Mas a cura não veio. Talvez você tá que nem aquela mulher sem esperança. Mas hoje Jesus está passando por aqui. Jesus está passando na tua casa. Simplesmente toca. Receba a tua cura agora pela fé, no nome de Jesus. Se você crê, escreve nos comentários: eu creio, eu recebo o meu milagre pela fé. Amém, queridos?